Fala galera, eu sou o Luiz, catequista da sexta etapa do sábado, e hoje eu vim fazer aqui com vocês uma pequena reflexão sobre o evangelho desse quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. O evangelho que a gente vai trabalhar então é João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. E nele o autor, ele faz uma breve, porém muito bela introdução de uma metáfora que vai se decorrer aí pelos próximos versículos desse capítulo, que é justamente a metáfora do bom pastor. Então nele, ele começa introduzindo a ideia onde Jesus apresenta para os seus discípulos o bom pastor. O que é o bom pastor? Então Jesus ele começa se apresentando de duas formas. Nessa pequena introdução, ele se apresenta como a porta e como o bom pastor. O pastor inicialmente, então, como aquele que conduz as suas ovelhas. Ele diz, eu conheço minhas ovelhas e as chamo elas pelo nome. Isso, um grande pensador contemporâneo, ele já dizia que a palavra mais bela que uma pessoa pode ouvir é seu próprio nome. Então Jesus ele já introduz isso de uma forma muito bonita, né? Ele fala, eu conheço minhas ovelhas e chamo elas pelo nome, porque o nome é a coisa mais bela, é a palavra mais bonita que uma pessoa pode ouvir, é seu próprio nome. Então quando Jesus fala que ele chama aquelas ovelhas pelo nome, ele quer demonstrar que ele as ama e as conhece profundamente. Então eu conheço minhas ovelhas e as chamo elas pelo nome, e elas conhecem a voz do bom pastor. Então aquelas ovelhas que foram chamadas pelo nome, elas também conhecem o pastor que irá conduzi-las, o pastor que irá levar elas até a salvação. E o mais interessante, Jesus ele coloca essa ideia, que ele conhece as suas ovelhas, chama elas pelo nome, porém ele não obriga nenhuma ovelha a seguir ele. Então é uma relação de amor. Ele conhece cada uma e tem uma relação pessoal de amor e de comunhão com aquelas ovelhas e não obriga nenhuma ovelha a seguir. Porém, aquelas ovelhas que o seguem chegam até a salvação. Então, esse Jesus ele vem fazer uma crítica que ele não vem para conduzir massas, ele vem para conduzir aqueles que quer seguir e fazer também uma crítica aos líderes religiosos daquela época que só queriam justamente isso, enganar aquelas pessoas, aqueles falsos profetas. Então ele fala, aquele que não entra pela porta é um ladrão, aquele que não passa por mim, aquele que pula a cerca do nosso cercado, esse é um ladrão, ele não faz parte do nosso rebanho, ele não está para conduzir as ovelhas, ele está para roubar essas ovelhas. Então Jesus ele se apresenta dessa forma e posteriormente como a porta, porque ele é a porta de entrada. O Evangelho de São João ele é um evangelho cheio de simbolismos e Jesus se apresenta de várias formas. Então ele se apresenta como um bom pastor, ele se apresenta como a porta, alguns capítulos para frente ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Então esse Jesus ele vem fazer justamente essa ideia de que ele é tudo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta por onde cada um de nós, cada uma de suas ovelhas tem que passar para chegar até a salvação. E ao mesmo tempo que ele é a porta, ele também é o bom pastor. Ele vai conduzir cada um de nós, cada uma de suas ovelhas, até essa porta, que é ele próprio, aonde ele vai levar a salvação. Então ninguém chega à salvação sem passar por Jesus. Essa é a ideia central. E aí ele explica tudo isso, ele passa essa ideia então dos ladrões, aqueles que não passam pela porta, mas querem roubar as ovelhas, são os falsos pastores. E ele se apresenta então como o verdadeiro, o legítimo, trazendo a ideia lá do livro de Ezequiel, Jesus como um grande conhecedor de todas as escrituras, né? Ele recorda da primeira vez que Deus cita o bom pastor, que é no livro de Ezequiel, capítulo 34, onde ele fala para o seu povo que ele entregará então ao povo um dia um pastor justo que irá conduzi-los de forma justa até a salvação. Então Jesus ele vem com essa ideia, apresentando o bom pastor, se recordando dessa promessa de Deus, falando, aqui então, eu sou o bom pastor, aquele que Deus prometeu aos nossos pais, finalmente chegou o momento dele se revelar, que no caso é o próprio Cristo, e ele vem trazer essa salvação. É basicamente essa a ideia, é o que eu queria trazer para vocês, eu não vou estender muito, porque eu sei que vídeo muito longo é chato, ninguém gosta muito de ficar assistindo vídeo, mas eu espero ter levado para vocês pelo menos um pouquinho da ideia do que esse evangelho quer trazer e dizer para cada um de nós.
Obrigado, gente. Tô rezando sempre por vocês. É nóis.